Fala galera, beleza? Muito bem pessoal, estamos aqui de volta então e hoje o conteúdo da nossa aula é análise imediata. Bom, turminha, nós vamos hoje falar então sobre métodos de separação que nos permitem separar os componentes de uma mistura sem a necessidade de estar utilizando reações químicas, ok? Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná, e você é muito bem-vindo para mais essa aula. Muito bem, turminha, o que nós vamos estudar hoje então? Vamos falar então sobre métodos de separação. Separação de quê? Separação dos componentes de misturas. Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então eu tenho métodos específicos para separar os componentes de misturas heterogêneas e métodos específicos para separar os conteúdos de misturas homogêneas. Bom, a gente já viu a diferença de mistura homogênea e mistura heterogênea nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, pausa aqui um pouquinho, volta lá na aula anterior, assista e depois você vem aqui, belezinha? Muito bem, turminha, então vamos começar então revisando aqui o conceito de análise imediata. Bom, eu disse para você no iniciozinho aqui que a gente ia verificar alguns métodos de separação. Então, análise imediata nada mais é do que esse conjunto de processos e métodos que são utilizados para separar componentes de misturas, sem utilizar reação química, ok? Então, a gente vai fazer processos aqui, processos físicos, que não envolverão reação química nesse momento, ok? Muito bem. Então eu tenho aqui métodos de separação para misturas heterogêneas e métodos específicos de separação para misturas homogêneas. De maneira que nós vamos verificar os seguintes métodos, né? Peneiração, levigação, ventilação, catação, separação magnética, dissolução fracionada, flotação, filtração, decantação e centrifugação para misturas heterogêneas. Bom, para misturas homogêneas eu tenho estes métodos aqui. Cristalização, que também é chamado de evaporação, destilação, que pode ser simples ou fracionada. É claro que não existem só esses métodos aqui, porém eu acho esses métodos aqui mais relevantes, por isso eu estou trazendo eles para a gente conversar um pouquinho nessa aula. Belezinha? Então vamos começar então com os métodos para misturas heterogêneas. Bom, para mistura heterogênea então eu falei para você que eu tenho a peneiração. Pessoal, o próprio nome já diz o que é peneiração. Lógico, vou usar uma peneira, com o intuito de separar sólidos maiores de sólidos menores. Então o sólido menor ele passa pela peneira e o sólido maior ele vai ficando aqui retido na peneira. Exemplo, separar areia de cascalho, né? Um processo muito utilizado na construção civil. Bom, outro processo, catação. Bom, o próprio nome também já nos fala, catação você vai fazer o quê? Vai catar. E eu posso catar com a própria mão ou usar uma pinça para separar aí os componentes dessa mistura. Um exemplo clássico aqui é catar feijão. Bom, pessoal, a catação também é um processo bastante utilizado na reciclagem, né, onde eu preciso separar ali o material reciclado do material não reciclado. Então eu posso tirar ali do lixo, por exemplo, papelão, garrafas de vidro. Geralmente a gente usa aí a mão para fazer isso, né? Tem alguns postos de reciclagem aí que tem algum maquinário mais elaborado, mas geralmente nós temos aí os catadores que fazem esse processo, né? Bom, mas isso aí é um assunto para uma outra aula lá de química ambiental. Nesse momento agora a gente está querendo só verificar esses métodos aqui, beleza? Então falamos então de peneiração, catação, vamos para o próximo. Levigação. Bom, aqui é um processo muito utilizado no garimpo. Perceba que eu tenho aqui o tiozinho, né, com uma bateia, que é essa espécie de bacia aqui, e ele está fazendo o que? Ele está aproveitando essa corrente de água para separar o componente mais leve de um componente mais pesado. Nesse caso aqui ele está separando areia e pequenos pedregulhos aqui de ouro, ok? Então eu vou usar uma corrente de água para separar os componentes da mistura. Bom, aqui no garimpo o que se faz? Joga-se mercúrio, o mercúrio adere
ao ouro, deixando ele mais pesado, e aí facilita esse processo de separação aqui pela corrente de água. Ok? É claro que o mercúrio aqui agride o meio ambiente, né? Bom, então, separar ouro de areia, eu posso então utilizar a levigação. Muito bem, turminha. Ventilação. O processo é bem semelhante. Eu vou usar agora uma corrente de ar para separar os componentes da mistura. Perceba que na imagem aqui, essa senhora está jogando para cima aqui, ó, o que parece ser arroz com casca de arroz. Então o que vai acontecer? Quando ela joga para cima essa mistura aqui, a casca de arroz ela é bem leve, então a corrente de ar que vai ser gerada aqui afasta a casca do arroz. Então um exemplo aqui, você separa o arroz da casca de arroz através do processo de ventilação. É claro que eu estou te mostrando aqui algo bem rudimentar. Hoje existem as colheitadeiras aí que fazem um processo bem mais rápido e, claro, também usando essa corrente de ar. Tá? Muito bem. Então, levigação, ventilação. Vamos agora para flotação. Flotação te lembra o quê? Lembra flutuar. Então, olha só, eu tenho aqui uma mistura de areia e óleo, né? Nós já falamos aqui sobre essa imagem numa aula anterior. Observe então que eu tenho aqui, ó, água. Então eu utilizei a água que tem uma densidade intermediária e aí separou aqui o óleo da areia. A areia mais densa foi para o fundo, o óleo é menos denso que a água, está aqui flutuando. Então por isso a gente chama esse processo de flotação. Então é o uso de um líquido de densidade intermediária para promover a separação desses componentes. Ok? Então eu coloquei exemplo aqui, separar o óleo de areia, que é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Ok? Separação magnética. Tem algumas literaturas que chamam isso aqui de imantação. Tá? Então é comum você encontrar o nome separação magnética ou imantação. Então o que é essa separação magnética? Eu vou usar o ímã para separar os componentes da mistura. Agora preste atenção comigo aqui. Se eu tivesse sal e areia, dava para usar o ímã? Claro que não, porque nem a areia nem o sal é atraído pelo ímã. Agora, nesse caso, como eu tenho uma mistura aqui de limalhas de ferro e areia, o ferro ele tem propriedades magnéticas que são atraídas pelo ímã. Então, a separação magnética é o uso do ímã para separar o componente com propriedades magnéticas. Ok? Então, pelo menos um dos componentes da minha mistura tem que ser atraído pelo ímã, senão esse processo não é cabível. Então, exemplo, separar limalhas de ferro de areia. Belezinha? Então, falamos aqui da flotação, falamos da separação magnética. Vamos continuando, então. Dissolução fracionada. Bom, imagina que eu tenho aqui uma mistura agora de sal e areia. A gente sabe que não dá para separar isso por imantação. Mas e se eu adicionar água? Se eu adicionar água, eu vou fazer o quê? Uma dissolução. Dissolução de quem? Do sal ou da areia? Do sal, né? O sal, a água consegue dissolver o sal aqui. A areia não é solúvel. Então eu teria esse sistema aqui, ó. Água dissolvendo o sal e areia aqui no fundo. Por isso esse nome, dissolução fracionada, ou seja, eu vou dissolver uma fração. Quem é a fração que foi dissolvida aqui? A fração que foi dissolvida aqui é a fração sal, ok? Belezinha? Então eu dissolvo uma parte do meu sistema. Então a dissolução fracionada, eu vou usar um líquido capaz de dissolver algum dos componentes da minha mistura. Belezinha? Tranquilo até aí? Bom, além da dissolução fracionada, a gente tem também a filtração. Então eu tenho aqui uma mistura de sólido e líquido. Quando eu passo por esse filtro de papel, o sólido vai ficar retido aqui e o líquido passa. Então, o que passa pelo filtro a gente chama de filtrado, ou solução filtrada, ou líquido filtrado. O que fica lá preso no filtro eu vou chamar de resíduo. Então, guarde este nome. Está no filtro, ficou preso lá, resíduo. Passou pelo filtro, filtrado. Belezinha? Bom, então nesse caso aqui eu estou te mostrando uma separação aqui de uma mistura entre um sólido e um líquido. Agora, eu posso ter também a separação por filtração de misturas do tipo gás sólido. Então, olha só. Eu tenho certeza que você já viu em algum momento um aspirador de pó. O aspirador de pó, quando ele suga o ar, ele está sugando também ali partículas de poeira. Então, o filtro dentro do aspirador, ele vai conseguir reter essas partículas de poeira e deixa o ar passar. Então, dessa maneira eu separo
gases de partículas sólidas, ok? Então, a filtração nada mais é do que o uso de um filtro, claro, para separar os componentes de uma mistura do tipo sólido-líquido, que é o caso aqui desse primeiro esquema que eu te mostrei, mas eu também posso utilizar para separar o que? Sólidos de gás, como é o caso do aspirador de pó, o próprio filtro do ar-condicionado, belezinha? Bom, seguindo comigo aqui então, além da filtração, eu tenho também a decantação. Presta atenção no tio aqui agora. Imagina que eu tenho aqui uma água suja, uma água barrenta. Eu deixo essa água em repouso, o que vai acontecer? Esse barro ele vai sedimentar, então eu tenho aqui uma sedimentação. Depois que a sedimentação ocorre, depois que ela cessa, eu posso fazer o que então? Escoar essa água para um outro recipiente. Pessoal, é claro que nenhum desses processos é 100% eficiente. Eles têm uma certa eficiência, mas nem todos são 100% eficientes. Então, dependendo da maneira como se executa, eu posso ter mais ou posso ter menos eficiência. Então, eu tenho aqui a decantação, onde eu escoo essa água aqui para um outro recipiente e aqui vai ficando esse barro, essa terra que eu tinha aqui anteriormente na água, misturada com a água. Beleza? Bom, perceba que aqui eu fiz um processo de decantação quando eu tenho sólido e líquido misturado. Agora, e se eu tenho dois líquidos? Então, dois líquidos formando uma mistura heterogênea, eu também farei decantação, só que utilizando um instrumento que é o funil de separação. Então, o funil de separação ele é um instrumento aqui de vidro, uma vidraria, onde ele tem esse formato de pera e tem uma torneirinha aqui no final. Então, perceba que eu tenho aqui, por exemplo, um líquido mais denso, que seria a água, um líquido menos denso, por exemplo, o óleo, certo? E aí, eu abrindo essa torneirinha aqui, eu consigo escoar a água. Quando a água finaliza, que eu termino de escoar a água, eu fecho a torneirinha. Dessa maneira, eu consigo separar aqui o óleo da água, ok? Então, misturas heterogêneas do tipo líquido-líquido, eu posso separar utilizando aqui esse funil de separação. Então, perceba que a decantação aqui, o processo de decantação, está utilizando o que, turminha? Está utilizando a diferença de densidade, para que então se promova a separação dos componentes. Belezinha? Agora, só para a gente não esquecer, o funil de separação ele é eficiente para misturas heterogêneas do tipo líquido-líquido. Ok? Bom, uma outra forma de se fazer a decantação é utilizando o sifão. E aí eu vou chamar esse processo de sifonação. Então eu tenho aqui, novamente, a água e óleo. Como o óleo aqui é menos denso, ele está mais acima, usando um sifão, que é uma mangueira ou um tubo em U, eu consigo então extrair aqui, eu consigo retirar esse meu óleo para um outro recipiente, ok? E aí dessa maneira eu promovo a separação. A sifonação ela é eficiente tanto para mistura do tipo sólido-líquido, quanto para mistura do tipo líquido-líquido. Lembrando que esses processos que nós estamos conversando se aplicam para misturas heterogêneas, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho o uso do sifão para promover essa separação, lembrando que aqui a sifonação nada mais é do que uma decantação utilizando o sifão. Então eu também vou utilizar o que? A diferença de densidade. Belezinha? Bom, e aí para finalizar aqui os processos para misturas heterogêneas, eu tenho a centrifugação. A centrifugação também é um processo de decantação, só que agora eu estou utilizando o quê? Uma máquina, e essa máquina funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui um eixo de rotação que vai girar a alta velocidade, e dentro desse tubinho aqui eu coloco a minha mistura. Então, essa máquina aqui, ao girar, vai acelerar o processo de decantação. Então, a centrifugação nada mais é do que uma forma que eu tenho de, ao utilizar a centrífuga, acelerar o meu processo de decantação. Bom, isso aqui é muito utilizado em análises clínicas, por exemplo, exame de sangue, e é por isso que eu estou trazendo para você aqui. Então, eu tenho aqui, depois que o sangue saiu da centrífuga, perceba que o plasma está aqui, na parte superior, e os elementos figurados do sangue, as células sanguíneas, estão aqui abaixo. E aí, então, eu posso descartar esse plasma, e aí eu retiro aqui os meus elementos figurados para poder
fazer o exame mais detalhado, ok? Então, isso aqui é muito utilizado em análises clínicas, exame de sangue, por exemplo. Bom, então lembrando, centrifugação é o uso de um aparelho chamado centrífuga que tem o objetivo de acelerar a decantação. Belezinha? Bom, nós verificamos então aqui os métodos para misturas heterogêneas. E para mistura homogênea? Bom, vamos então agora falar sobre métodos para misturas homogêneas. Eu disse para você que nós íamos conversar sobre dois métodos específicos. O primeiro é a cristalização, também chamado de evaporação. Bom, consiste em deixar o solvente, no caso o componente líquido, que geralmente é a água, lembra que nós já falamos que a água é o nosso solvente universal, evaporar, recuperando-se somente o componente sólido. Então, evaporação, o próprio nome já está dizendo. O que vai acontecer? Eu vou deixar o meu solvente evaporar e vou ficar com o meu componente sólido. Bom, isso aqui é interessante quando eu tenho a intenção de recuperar somente a minha fase sólida. Então, quando o meu componente líquido aí não é importante, eu posso deixar ele evaporar e aí eu recupero somente o componente sólido. Belezinha? Bom, onde que isso aqui é muito usado? Lá nas salinas. Então, olha só, a água do mar é represada, a partir do momento que ela evapora, vai ficando só o sal aqui, onde você está vendo aqui os trabalhadores recolhendo o sal. Ok? Esse sal, posteriormente, ele vai ser iodado e comercializado para nós. Belezinha? Bom, além da cristalização, eu quero conversar com você também sobre a destilação. A destilação é um método de separação de misturas homogêneas que se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos componentes. Ela pode ser uma destilação simples ou pode ser uma destilação fracionada. Vamos entender primeiramente aqui a destilação simples. Destilação simples é um método indicado para separar os componentes de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido. Então eu tenho aqui o meu esquema e eu vou tentar te explicar aqui para que você entenda como funciona a destilação simples. Bom, imagina que eu tenho aqui uma mistura então de sólido e líquido, pode ser aqui uma solução de água e sal, então eu tenho aqui água e sal misturados, uma fonte de calor vai aquecer essa mistura. Devido à diferença da temperatura de ebulição, o que vai acontecer? Um desses meus componentes vai evaporar, vai entrar no condensador aqui, nesse caso a água tem um ponto de ebulição menor, então ele evapora, entra no condensador, o seu vapor chega aqui no condensador vai sofrer condensação, ou seja, o vapor de água chega aqui, encontra as paredes do condensador resfriadas, e aí, por essa mudança de temperatura, o vapor de água sofre condensação, retorna para o estado líquido e volta a cair na forma líquida aqui nesse meu frasco coletor. Bom, eu sei que parece confuso, simplesmente falando assim, mas vamos então entender o esquema aqui nessa animação. Bom, turminha, presta atenção com o tio aqui. Nós então estamos imaginando que aqui dentro desse meu balão de destilação aqui, eu tenho uma mistura de água mais sal. Certo? Muito bem. O que acontece aqui é o seguinte, o ponto de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius. Bom, nós sabemos que a água ferve a 100 graus Celsius, considerando aí o nível do mar. Mas eu também tenho ali o sal, então o ponto de ebulição do sal é aí em torno de 1465 graus Celsius. 1465 graus Celsius, ou seja, é muito maior que da água. Então, quando o meu sistema aqui atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer a ebulição da água. Então, a água começa a sair aqui do meu sistema. O vapor da água, então, vem aqui para o condensador, onde eu tenho aqui água fria entrando, circulando aqui ao redor do meu condensador e saindo por aqui. Então aqui entra a água, como você está vendo aqui na setinha. Essa água circula, resfriando a parede do condensador e sai novamente aqui. Que é a água da torneira mesmo. Então entrou aqui a água,
resfriou o condensador. Quando a água aqui da minha mistura chega ao condensador, esse vapor da água está quente, encontra aqui as paredes do condensador fria, então ela começa a se liquefazer novamente aqui dentro. Se liquefazendo, começa aqui a gotejar no meu frasco coletor. Então chegamos aqui com água. Então a água vai chegando aqui e do outro lado vai ficando quem? Vai ficando somente o sal. O sal vai ficando aqui e a água vai caindo. Então dessa maneira eu consigo recuperar tanto o meu componente sólido quanto o meu componente líquido por esse processo chamado de destilação. Belezinha, turma? Ok. Bom, só que além da destilação simples, eu tenho também a destilação fracionada. O processo é o mesmo. A única coisa diferente que eu tenho é a coluna de fracionamento. E como funciona a coluna de fracionamento? Bom, a coluna de fracionamento ela é também uma estrutura aqui em vidro. Dentro da coluna de fracionamento tem vários obstáculozinhos que aumentam a eficiência do meu processo. Como assim? Bom, a destilação fracionada, turma, ela é utilizada para quê? Para separar um líquido de outro líquido, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Um líquido, quando está sofrendo ebulição, ele pode arrastar o outro líquido. Então, esses obstáculos aqui servem simplesmente para dificultar esse arraste aí. Belezinha? Bom, imagine então que eu tenho aqui, ó, uma mistura de água e acetona. Vamos ver a animação que a gente entende melhor ainda. Imagina que eu tenho aqui uma mistura de água mais acetona. Bom, pessoal, a gente sabe que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, ou seja, a água ferve a 100 graus Celsius. Já a acetona tem um ponto de ebulição em torno de 56 graus Celsius. Bom, então é o seguinte, quando esse meu sistema aqui chegar à temperatura de 56 graus Celsius, e aí eu tenho o termômetro aqui justamente para monitorar essa temperatura, o que vai começar a acontecer? Bom, o que vai começar a acontecer é o seguinte, a minha acetona ela vai começar a sair do meu sistema. Então a acetona começa a evaporar. Vai sair aqui do meu sistema. Vai entrar aqui no condensador. O vapor de acetona vai encontrar aqui no condensador as paredes resfriadas e aí vai começar a gotejar aqui do outro lado. Então aqui eu chego com a minha acetona. Do outro lado, o que vai acontecer? Bom, pode acontecer da acetona arrastar aqui um pouco de água, mas aí eu tenho a coluna de fracionamento para evitar esse arraste. Então, a água vai permanecendo aqui do outro lado. Então, enquanto a água fica aqui no sistema, a acetona vai embora e começa a gotejar aqui do outro lado. Bom, eu disse para você que a gente tem que monitorar sempre o quê? A temperatura. Por quê? Se a temperatura sobe muito e atinge 100 graus, aí o que vai acontecer? Tanto a água quanto a acetona vão passar e o sistema, é claro, perde a sua eficiência. Então, por isso que o termômetro aqui é bem importante. Então, quando um técnico em química ou um químico vai realizar aqui esse procedimento, ficar de olho aqui no termômetro é muito importante, certo? Bom, então falamos dos métodos de separação para misturas homogêneas e também falamos dos métodos para misturas heterogêneas. Belezinha? Bom, visto então esses métodos, vamos agora então voando fazer os exercícios. Preste atenção comigo aqui. Eu preciso saber como é que isso pode ser cobrado de mim. Então vamos aqui ao número 1. Abaixo está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Ótimo, então vamos lá. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Então, peraí, turminha, vamos lá. Eu vou trocar a cor aqui. Bom, eu tenho aqui um sistema onde tem azeite, que é óleo, água e açúcar. O açúcar, eu sei que está dissolvido aqui na minha água, mas o azeite não. Então, eu tenho um sistema que vai apresentar duas fases. Consequentemente, nós estamos lidando aqui com um sistema heterogêneo.
Se é um sistema heterogêneo, então eu tenho que utilizar algum método para mistura heterogênea. E se eu estou, então, separando o azeite aqui, uma forma bem eficiente que eu tenho de fazer isso é utilizando aquele nosso funil de separação. Eu trouxe aqui a imagem para você lembrar. Então, lembre-se comigo aqui, ó. Na parte superior aqui vai ficar o óleo, que é o azeite, que é menos denso. E mais denso aqui eu vou ter a água mais o açúcar. Ok? Bom, e aí então foi realizado aqui esse processo 1, e aí conseguimos separar o azeite da água com o açúcar. Então este processo que nós utilizamos aqui, que processo é esse? Bom, vamos escrever aqui. Nós fizemos uma decantação com o auxílio do funil de Brom, ok? Uma decantação. Então nosso processo 1 já está descoberto aqui. Bom, continuamos aqui então com água e açúcar. Foi realizado um processo 2, onde nós recuperamos tanto a água, que é o componente líquido, quanto o açúcar, que é o componente sólido. Bom, perceba então que eu tenho agora água mais açúcar como um sistema o quê? Um sistema homogêneo. E se eu tenho um sistema homogêneo, eu preciso usar métodos para sistema homogêneo. Como eu estou recuperando tanto a minha água quanto o meu açúcar, significa então que eu devo ter utilizado uma destilação. Então, meu processo 2 só pode ser uma destilação. Se eu quiser ainda ser mais específico, como é uma mistura de um sólido com líquido, eu utilizei aqui uma destilação simples. Ok? Então, estou trazendo aqui a figurazinha para você se lembrar também como é a destilação aqui. Bom, e aí nós temos algumas alternativas. Daí eu preciso procurar a alternativa que me traga aqui a decantação como processo 1 e a destilação simples como processo 2. Então vamos lá. Destilação e filtração? Não. Decantação e destilação? Opa, sim. Então eu vou marcar aqui a letra B. Ok? Vamos ver as outras só para finalizar aqui. Filtração e decantação? Não. Decantação e centrifugação? Também não dá certo. E por último aqui, filtração e centrifugação? Não. Então, de fato, aqui a nossa alternativa é a letra B. De bom é estudar química com o professor Nilson. Belezinha, turma? Estamos entendendo aqui o nosso conteúdo? É só ir devagarzinho que eu tenho certeza que você consegue entender. Beleza? Vamos lá. Vamos ao exercício número 2. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de... Bom, peraí então. Vamos organizar as nossas ideias aqui. Estou dizendo para você que em um acampamento o sal foi derramado na areia. Então eu tenho aqui uma mistura de sal e areia inicialmente. Sal mais areia. Bom, e aí eu preciso recuperar esse sal. Perceba que aqui o nosso intuito é fazer o quê? Recuperar o sal. Então eu posso começar adicionando aqui, ó, água. Pronto, adicionei água. Ao adicionar água, eu vou ter um novo sistema, de maneira que eu vou ter aqui água dissolvida com sal, né, o sal dissolvido em água, e a areia vai ficar lá no fundo. Então, eu tenho aqui a minha areia. Belezinha, turma? Bom, o que eu fiz aqui nesse primeiro processo? Nós fizemos uma dissolução. Uma dissolução fracionada, ok? Deixa eu escrever de novo aqui para ficar bonitinho para você. Bom, então eu estou fazendo aqui, se eu estou adicionando água e estou com o intuito de dissolver alguma coisa, fizemos então uma dissolução fracionada. Ok. Bom, só que é o seguinte, cheguei nesse estágio aqui, o que eu posso fazer? Eu posso passar essa minha mistura aqui de água, sal e areia por um filtro. Então eu posso fazer aqui uma
filtração. Ao passar pelo filtro, o que vai acontecer? Eu já sei aqui que o meu filtro vai barrar a areia. Então, a areia já está aqui. Separei, já retirei a areia do sistema. Pronto. Mas o que vai passar pelo filtro? Vai passar pelo filtro a água com sal dissolvido. Como o sal está dissolvido na água, ele vai passar junto. Água mais sal dissolvido. Beleza. Qual é o meu intuito? Recuperar o quem? Recuperar o sal. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso deixar essa água evaporar. E uma vez que essa água evapora, eu tenho de volta o meu sal. Então, eu posso deixar a água evaporar. Então, vou fazer aqui um processo de evaporação. E aí, então, eu tenho o meu sal recuperado, certo? Então, observe aqui que nós separamos o sal da areia. E aí eu pergunto a você, quais foram os processos que nós utilizamos aqui? Dá para ver claramente que eu utilizei a dissolução fracionada, a filtração e a evaporação. Então, eu vou procurar alguma alternativa que me dê essas opções. Então, vamos lá. Letra A. Dissolução, filtração e evaporação? Sim, pronto, já encontramos a nossa resposta certa. Então, resposta letra A, de aluno bom, aluno do professor Nilson. Belezinha, turma? Conseguimos compreender, então, a resolução do exercício 1 e do exercício 2? Tranquilos? Bom, turminha, então hoje nós falamos dos métodos de separação para misturas homogêneas e para misturas heterogêneas. Eu espero de coração que você tenha entendido tudo que nós conversamos aqui. Assista essa aula quantas vezes for necessária. Fique à vontade para pesquisar mais sobre o assunto. Permanecendo as dúvidas, não deixe de entrar em contato comigo. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!